se completo já vem dando dor de cabeça, imagina com tantos desfalques. Esse deve estar sendo o pensamento do torcedor do CRB para essa segunda rodada da Copa do Nordeste diante do Altos, que também tem problemas, e aí pode ser um ponto de esperança para o torcedor regatiano. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira, às 21h30 lá no Albertão, tem Altos e CRB. As duas equipes que não venceram na estreia, o CRB empatou diante da equipe do Vitória, o Altos foi derrotado na estreia da competição para o Souza na Paraíba, e aqui a gente tem a classificação, dependendo do momento do que você está vendo o vídeo, atualizada ou não, porque nessa terça-feira tem Sport e Fortaleza e tem Vitória e Souza também. Na quarta-feira tem Motoclube e Ferroviário e tem o jogo do Altos contra a equipe do CRB. O CRB é o quarto colocado no momento, o Altos é o sétimo colocado no momento. Um início de temporada ruim para os dois lados. Vou trazer um pouco do aproveitamento aqui que se tem da equipe mandante. O Altos teve 5 jogos na temporada, 2 empates, 1 derrota que foi para o Souza na Paraíba e 2 vitórias. E é um Altos com problemas. Vou até puxar aqui os desfalques que a equipe do Diá, aquele mesmo Diá, tem para esse jogo diante da equipe do CRB. Começando com problemas na linha defensiva, Leandro Amorim está fora por 3 partidas. Também tem o desfalque do lateral Igor e também teve algumas saídas, entre elas o Arlan e o atacante William, que terminaram indo para o rival do Altos não, né? Falando de uma equipe do Maranhão, terminaram indo para o Maranhão, saíram do estado do Piauí, vão jogar por outra equipe nessa temporada de 2025. Tem outros problemas também na equipe do Diá, mas nesse vídeo principalmente eu quero destacar aqui as baixas do CRB e montar uma provável escalação do CRB para esse jogo. Quero que você deixe aqui nos comentários um pouco da sua expectativa para o jogo, o seu placar. Também deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo em grupos de amigos, em grupos de torcedores, enfim. Isso ajuda demais a produzir mais conteúdos como esse e também traga mais vídeos sobre Copa do Nordeste, sobre o próprio CRB, sobre o próprio Altos também. Estou aqui no site do GE, que fala sobre a falta de 7 jogadores para esse confronto, entre eles, e o problema não são 7 jogadores quaisquer que o CRB tem como baixas. Talvez são os jogadores que mais se salvam na visão do torcedor regatiano. Um deles é o Ian Souto, também tem a baixa do David e do Rafinha, e ainda tem também a falta do Vitinho para lateral esquerda. Além deles, Natan Melo, e aí talvez a baixa do Natan Melo é a que o torcedor menos sente falta. Tem a baixa do GG, que é importante, e tem a baixa também do Anselmo Ramon. Então são 7 desfalques, 3 deles dá para dizer que 3 a 4 desses 7 são desfalques de algum peso. E a partir disso daqui temos a provável escalação do CRB para o jogo: Matheus Albino no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita e Miranda na zaga. Essas 3 peças aqui como titulares, só que Henry deve jogar no lugar de que naturalmente seria o Ian, e o Juan, que é titular. Até o momento se tem o Juan como um titular dessa lateral esquerda, apesar do Matheus Ribeiro já ter atuado por aqui, mas enfim, até agora o Juan é o lateral esquerdo titular. No meio de campo, onde se teria a presença do Natan Melo, tem o Caliel como um primeiro volante. A presença do Meritão deve jogar, deve iniciar o jogo. Eric Varão também deve começar. E o Danielzinho como principal nome de criação, principal nome de articulação aqui nesse meio de campo. Ronald e Barata no comando do ataque. Ronald mais aberto, Vinícius Barata deve ser esse homem mais centralizado. Aquele problema que a gente já havia pontuado aqui sobre o CRB, de não ter um substituto para o 9, de não ter um substituto para o Anselmo Ramon. Até o David já jogou por aqui na estreia do campeonato alagoano, na segunda rodada na verdade, mas estreia do CRB. Mas sem David e sem Anselmo Ramon, o Barata deve ser esse homem mais avançado. Provável escalação, boa parte dela eu peguei no GE também. Falando sobre a sequência, o momento do CRB, teve apenas 2 vitórias na temporada, uma dentro de campo, que foi contra o CSE, a outra foi o WO contra o Igaci, teve o empate contra o Asa,
o empate contra o Vitória, a derrota no clássico contra o CSA, empate contra a Penedense e contra Muricy. O resultado na Copa do Nordeste, apesar de ter sido um empate em casa, talvez foi o melhor resultado que o CRB teve na temporada até aqui, olhando o nível do adversário. E aí, para os torcedores do CRB que tem alguma expectativa no sentido de, mas é o Altos do outro lado. CRB, olhando o adversário Muricy e olhando o que o Altos pode oferecer, o CRB tem um desafio um pouco maior contra a equipe piauiense. E tem o ponto também do fator mando de campo. Apesar do jogo não ser no Lindolfo, ser lá no Albertão, que é um campo que oferece uma melhor condição, mas ainda assim se tem esse fator mando de campo que tende a ser importante. O CRB precisa vencer, até pelo ponto da classificação que eu trouxe aqui. Vitória deve vencer esse jogo contra o Souza, então naturalmente o CRB vai dormir fora do G4 e para recuperar essa posição no G4 precisa ter um bom resultado, precisa vencer, porque imaginando uma vitória do Vitória contra o Souza estaciona aqui nos 3 pontos e o CRB vencendo pula para os 4 pontos, mas o grande ponto é ganha alguma confiança a mais, encontrando a segunda vitória dentro de campo. É isso que a torcida do CRB espera, apesar de tantos desfalques que a equipe tem para esse jogo. Ainda assim, vejo o CRB com individualmente nomes melhores do que o Altos, até pelo fator de investimento. Mas, por tudo que a gente já viu esse CRB, ou não viu esse CRB produzir, preocupa para esse jogo fora de casa na Copa do Nordeste. Deixa a sua expectativa aqui, falando sobre transmissão. O jogo vai ter transmissão do Premier com imagem, mas de forma paga pela TV fechada do Grupo Globo, mas você pode acompanhar de qualquer local do Brasil. Deixa o seu placar, deixa a inscrição, compartilha o link, deixa o like também. Vou ficando por aqui, até a próxima.